Então, vamos lá, meu amigo. A primeira pergunta que eu te faço: qual é a importância da historiografia para a doutrina espírita e para o movimento espírita também, né? Então, nesse momento, a gente está vendo aí a historiografia espírita, né? Isso, para mim, é um divisor de águas, porque há tempo atrás a gente não via, né? Tanta pesquisa, né? E diga aí, Adair, para a gente, que importância você vê na historiografia dentro do espiritismo? Então, Bruno, quando eu comecei num centro espírita aqui próximo da minha casa, que é o Instituto Espírita de Educação, é um centro bem antigo, fundado por Arilex, por Herculano Pires, logo quando surgiu a USE, né, a parte educacional, a parte de educação, foi fundado o Instituto Espírita de Educação. Aí eu tinha, minhas cunhadas frequentavam, tal. Aí eu comecei a me interessar, não tanto pelo centro, mas de ouvir algumas coisas que elas comentavam e do que eu lembrava de Araçatuba quando eu ia no centro da família família Perry, era da diretoria na época, eu percebi algumas variações e eu não conseguia entender. Eu falei, mas não é isso que eu entendia de Kardec, não é isso que eu tinha lido até agora. Aí resolvi me dedicar realmente a estudar Kardec. E aí, a primeira coisa que eu tentei fazer foi montar a minha própria biblioteca. Então, o que eu consegui? As primeiras edições em francês de todas as obras fundamentais, as obras que compõem o catálogo racional, obras da parte de história do século XIX da França. Passei a estudar um pouco o contexto econômico, o contexto político da França. E o que eu percebi? Eu comentei que do Hessing eu já tinha lido muito dele, né? Eu montei a minha biblioteca, montei livros que me interessariam para entender esse contexto todo. Aí o que eu percebi? Quando eu comecei a estudar um pouco a parte desse movimento brasileiro, né, do movimento espírita brasileiro, eu percebi que, por exemplo, a Revista Espírita ela foi traduzida para português no final dos anos 70. Até lá, até essa época, não tinha essa informação. O que tinha? A gente tinha o movimento que chegou da França, né? Como chegou da França, já com alguns desvios. Eu pesquisei muito na biblioteca digital brasileira, nos jornais da época, final do século XIX, início do século XX, tudo que aconteceu ali, né, no Rio de Janeiro, no Nordeste, em Salvador, no Ceará, e fui selecionando todo esse arquivo digital para eu entender um pouco o que eram os científicos, o que eram os místicos, até chegar no Pacto Áureo. Quando eu cheguei no Pacto Áureo, que aí eu li muito o Hessing, entendi bem, eu dei uma aprofundada boa, eu falei, não, está na hora de eu procurar entender primeiro o movimento espírita francês, o que aconteceu, né? E a chegada desse movimento no Brasil, que contexto que isso aconteceu. Nesse meio tempo, eu comecei a dar muita importância já para a parte histórica, né? Porque a gente lia os livros, lia a bibliografia existente de Zeus von Thuil, eu percebia que eles eram fundamentados, as pesquisas eram fundamentadas em muita pouca informação de fonte primária. Era muita coisa que vinha da Revista Espírita, mesmo em francês, né, que eles traduziram e foram montando essa historiografia do espiritismo já lá no início, e tinha muita pouca informação, muita pouca fonte primária. Aí eu comecei a procurar na internet, porque eu brinco que eu sou um rato de internet. Né? Por quê? Eu já tinha comentado com você, eu vim do mergulho, eu sou instrutor de mergulho, sou mergulhador de caverna, e participo de algumas entidades em alguns países da história do mergulho, algumas Historical Diving Societies. Participo da história da França, dessa entidade da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Espanha.
Então, eu comecei a ter contatos com muitos mergulhadores e historiadores dessa parte da história do mergulho. E isso me abriu um caminho de contatos muito grande, muito grande. Então, quando eu comecei minha biblioteca, essas pessoas me ajudaram muito a localizar obras, a adquirir essas obras, enviar para o Brasil para mim. Aí eu saí à caça das fontes primárias. Comecei a pesquisar em leilões, né, documentos que se referissem ao Espiritismo, a Kardec e ao Espiritismo. Então, é essa a importância que eu dou para a história. A gente precisa ter as fontes primárias para saber realmente a desenvoltura desses fatos históricos, como se processou isso, como ocorreu isso. E se você pegar toda a bibliografia existente até alguns anos atrás, o uso de fontes primárias é muito pequeno. Então, com esse negócio da internet, a disponibilização das bibliotecas ao redor do mundo digitalizadas, com acesso gratuito, ou às vezes pago, de algumas obras, possibilitou o quê? O acesso a documentos, a fontes primárias, a coisas que até poucos anos atrás o movimento desconhecia. Não só o movimento espírita, qualquer movimento historiográfico de qualquer área do conhecimento não tinha acesso a tanta informação. E hoje a gente tem uma abundância muito grande de informação. Agora nós estamos naquela fase do quê? De filtrar as informações, analisar o que tem esses documentos, para tentar construir essa história do Espiritismo, fundamentada nas fontes primárias. É mais ou menos isso, Bruno.